Será que já podemos começar? Sim. Vamos Vou lá? pegar um pouquinho mais. A gente já está com mais de 120 pessoas na sala. Vamos lá, gente. Primeiro eu queria começar o dia de hoje com um agradecimento, né? Obrigado pelo tempo de vocês. A gente hoje está seguindo com mais um capítulo dessa proposta de jornada de inovação que a gente começou lá semana passada, da qual a gente já fez alguns conteúdos muito interessantes, que exploraram o início da oportunidade, né? Como a gente busca a oportunidade e como a gente pode ter o meio, né? O ambiente fora da companhia para nos ajudar com alguns desses desafios quando a gente abordou a inovação aberta. Hoje a gente vai falar de um tema super importante para a gente, uma vez que a gente tem uma ideia, uma vez que a gente tem uma oportunidade, como é que esse projeto é conduzido e como é que esse projeto é executado. E eu convido aqui, né, uma pessoa que traz na bagagem aí muito conteúdo sobre o tema, que hoje está à frente, né, está coordenando o time de P&D, né, o Otávio, para falar para a gente sobre esse tema. Nessa próxima 1 hora aqui, a gente vai explorar bastante. Espero que seja uma experiência de muita interação. E convido o Otávio. Otávio, tá por aí? Estou por aqui. Vamos lá. Obrigado, Acho que é legal você se apresentar, falar um pouquinho de você. Eu não sei se a Ana também tem algum recado, Ana, com relação ao tema. Vamos seguir. Não. Só fala para o pessoal curtir esse momento, que hoje o treinamento é excelente. Como dar cara, corpo a um projeto. Então, é contigo, Otávio. Fechou. Obrigado, Ana. Obrigado, Guilherme, pela introdução aí. Eu vou me apresentar bem rapidinho para vocês aqui, pessoal. A foto que não está das melhores, melhor não, mas dá para eu falar um pouquinho sobre mim aí. Eu estou com 9 anos de TIG. Quem me contratou foi o Guilherme, há 9 anos, né? Entre idas e voltas, voltou aí a ser meu gestor recentemente, tá? E eu sempre trabalhei na área de P&D, tá? Eu vim na época como engenheiro ali, focado na parte de embalagem. Há 4 anos eu fui para a coordenação. A parte de projeto sempre fez parte da minha vida aí, desde os meus últimos estágios na faculdade. É um assunto que eu sempre me interessei, então eu acabei me especializando no tema, tirando uma certificação que é super relevante no assunto, que alguém talvez conheça, que é a certificação PMP. Trabalhei minha vida inteira em projetos, né, sendo como como equipe, né, ou fazendo a liderança de projetos, tá? Então, é um assunto super do meu interesse, e vocês vão ver a minha empolgação em falar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu estou à frente hoje da área de P&D, como o Guilherme falou, tá, pessoal? E a área de P&D, a parte de desenvolvimento de produtos, né, todos os novos produtos que passam que são desenvolvidos na companhia passam pela nossa área. Tá? Então, quando você pega aí, vamos falar alguns nomes aí que sejam conhecidos aí, quando a gente pensa num ClickPax da vida, quando a gente pensa num Redux, todos os nossos produtos aí, os mais que já são um sucesso há mais tempo, né? Você pega um quadro de distribuição, tampa de caixa de gordura, todos esses produtos passaram pelo desenvolvimento do time de desenvolvimento de produtos. Obviamente, a gente não faz isso sozinho, né? A gente depende de uma interface aí gigantesca, de uma interface gigantesca com outras áreas que prestam um suporte, são parte de uma interação muito grande dentro dos projetos. Algumas são uma interação mais pontual, mas a gente depende eu falo assim, a gente depende de muita gente para entregar o nosso trabalho, tá? Então, a gente criar relações legais aí com essa turma, que a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, aí é super importante. Como o Guilherme comentou, né, existe uma ordem cronológica das coisas aqui, como está acontecendo essa jornada. A gente teve lá no começo a parte da MJV, depois falando sobre criatividade e inovação. A Ana veio falando aí há 2 semanas atrás sobre validação de ideias, como solucionar as dores dos clientes. Isso é um ponto super relevante, acho que é o nosso principal ponto de entrada hoje, quando a gente fala de ideias, de projetos, de produto, né, que chegam até nós para fazer o desenvolvimento. A Mariana falou sobre inovação colaborativa, né, inovação aberta, que é uma forma da gente acelerar esse processo. Então, quando a gente tem as ideias, né, a gente está sempre mapeando e identificando oportunidades de alguém que já esteja trabalhando nisso, tenha ideias legais com relação a isso. É uma forma da gente acelerar esse processo. E isso vale só não para desenvolvimento de produtos, né, mas vale para isso vem acontecendo aí de forma muito legal dentro da companhia nos últimos 1 ano, 2 anos, que é a gente buscar
na inovação aberta, empresas e startups que estejam tratando de dores internas nossas, né, de outras áreas, de uma questão logística, uma questão de RH, uma questão de jurídica, e pode acelerar todo esse processo e a gente melhorar como empresa de uma forma um pouco mais rápida, tá? E agora chegou aqui na parte do Otávio Pereira, que sou eu, que é o projeto e a execução, né? Quando a gente pensa nas ideias, né, e todo o processo anterior, que é um processo muito robusto para a gente chegar e criar um funil com relação ao que nós temos como ideia de produto, e aí a gente vai analisar, deixa eu passar o slide aqui. A gente tem um funil, que eu vou passar um pouquinho mais na frente ali para vocês, que é o trabalho até chegar na gente a ideia de um projeto de produto, mas eu queria falar aqui primeiro sobre duas áreas de conhecimento que são fundamentais nesse processo, tá? Uma delas é a gestão do projeto e a outra é desenvolvimento de produto. A gestão do projeto, pessoal, é uma atividade administrativa, né? Que a gente brinca assim, que é o termo, o líder do projeto, a figura do líder do projeto, é quem toca o bumbo do projeto, tá? Então, faz ele acontecer com as atividades mapeadas no momento correto, gerenciando o escopo, né, o que estava previsto fazer nesse projeto, então a gente fazer a entrega desse escopo conforme estava escrito, fazer o gerenciamento do tempo, definição de cronograma, fazer a alocação dos recursos no momento correto, gerenciamento do custo. Alocação! Alô, vamos lá, continuando. O escopo, o gerenciamento de escopo, gerenciamento do cronograma, gerenciamento de custo, quando a gente fala gerenciamento do custo aqui, o líder do projeto tem a responsabilidade de fazer o gerenciamento do investimento desse que é realizado nesse projeto. Qualidade do projeto, risco super importante e acontece em todo o período do projeto, e comunicação do projeto, tá? Vamos lá. Desenvolvimento do produto. Nós temos aqui uma figura super importante também, que é o líder técnico do projeto, que é a figura do engenheiro de produto, especialista de produto. Ele é um par do líder técnico de projetos na condução, e tudo que é referente à parte técnica, requisitos de produto, a parte de normativa de produto, atendimento, e não só pensando na parte de desempenho, mas usabilidade, interação com a aplicação, é o líder técnico do projeto que toma conta. Essas duas áreas de conhecimento, elas andam no paralelo, tá? Em conjunto, de mãos dadas, e elas que fazem a gente chegar, passar por alguns marcos importantes de aprovação, amadurecer o projeto e chegar lá no final para entregar um produto no estoque. Tá? Vamos lá. Patrícia, se tiver alguém aí que levantar a mãozinha, você me avisa aí que eu não consigo ver, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode me interromper a hora que quiser. Tá bom, fica tranquilo, tá? Alguns conhecem, né, essa figurinha aqui. Eu vou passar um pouco rápido por essa figura maior, porque eu vou passar um pouco mais de forma detalhada em cada uma dessas etapas. Mas só para explicar para vocês, esse é o funil que eu comentei, né, pessoal? Nós temos aqui um trabalho gigantesco de entrada, né, de ideias, identificação de ideias, tendências, sempre lembrando do planejamento estratégico, né, que tudo que nós fazemos tem que estar alinhado ao planejamento estratégico, é a metodologia que a gente utiliza na Tigre Play to Win. Depois a gente passa por um marco de aprovação dessa ideia, faz o desenvolvimento desse projeto, que é entre P1 e P2, e aqui já dando um conceito para vocês, isso daqui é usual nas empresas, nas grandes empresas, médias empresas, que são os portões de aprovação. Algumas empresas chamam com uma nomenclatura diferente, nós chamamos de portões, portão 1, 2, 3 e 4, algumas chamamos de gate, não tem certo e errado aqui, tá? O fundamental é que esses marcos eles existam. E também não levem em conta aqui a distância das barrinhas como tempo, tá? É só uma referência de onde elas estão localizadas. Tá? Então, a gente tem um processo de desenvolvimento do projeto e do produto entre o portão 1 e o portão 2, eu vou passar detalhadamente sobre cada um deles. Depois, a gente tem uma fase de execução entre o portão 3 e o portão 2. Tá? E, por último, a gente faz a gestão desse produto no mercado, né? Como ele está se comportando entre o P3 e o P4. Portão 3, portão 4. Só para vocês irem criando essa relação. Tá? Lembrando que planejamento estratégico deve ser a base, né? E tudo que nós fazemos tem que estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Nós devemos sempre ser muito questionadores com relação a isso. Eu incentivo sempre a turma a fazer esse questionamento, né? Se fazer sempre. O que eu estou trabalhando faz sentido, de fato, com relação ao planejamento estratégico da empresa? Tem que fazer. Tá?
Ficou no mudo, Otávio. Opa, voltou. Volta. Certo? Obrigado, Carol. Primeiro ponto que eu vou falar aqui, né, a primeira etapa que eu vou falar é tudo que acontece antes do portão 1, tá? Dando P1, portão 1. O que nós temos aqui? A Ana falou sobre uma parte super importante que acontece aqui, que é a parte da definição, né, identificação e das dores dos clientes, e o que isso pode se materializar numa ideia de um produto ou serviço, que daí no final são os jobs to be done. E eu falo assim com toda a convicção do mundo aqui para vocês que eu acredito muito nesse processo hoje, tá? Porque na proximidade, os eventos que nós estamos fazendo e o processo que acontece é muito próximo do cliente, tá? Então, nós tivemos eventos muito legais no ano passado, por exemplo. Nós tivemos vários clientes falando sobre o assunto durante 2 dias. Então, é muito rico a gente escutá-los, né? E chegar à conclusão do que nós temos que fazer para solucionar a dor de um cliente. Toda inovação, pessoal, ela tem que ter um porquê de existir com relação a alguma necessidade de um cliente ou uma dor que ele tenha, tá? A gente não pode fazer uma coisa simplesmente porque ela é legal, tá? A gente tem que fazer com a intenção de sanar alguma coisa que algum cliente tenha como dor ou como uma necessidade que a gente possa identificar, tá? Ou se antecipar e criar uma necessidade também faz sentido, que é o caso do iPhone, por exemplo, né? E aí, quando essa ideia ela vai amadurecendo, todo esse ciclo, pessoal, aqui da ordem da esquerda para a direita é um amadurecimento, tá? Então, você vai trabalhando para que você amadureça uma ideia, né? Quando essa ideia ela está mais madura e a gente tem algumas aprovações prévias, inclusive com o nosso TL, com o time de liderança da Tigre, para que a gente siga com essa ideia, nós chegamos no momento de começar a identificar, eu vou passar o slide aqui, só voltando um pouquinho, tá? P0 a P1, foi tudo que eu falei, né? Então, a gente tem aqui as dores dos clientes identificadas, tem a questão de tendências globais que a gente observa, o que está acontecendo no mundo, né? Não só no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. A gente visita feiras, a gente tem muita literatura que a gente acessa para entender o que está acontecendo. A gente tem que estar sempre olhando os concorrentes estão nos olhando, nós temos que olhar para eles também. A ideia é que a gente sempre se antecipe aos concorrentes, né? E nós, como líderes de mercado, nós temos que fazer isso, nós temos que nos antecipar e fazer com que eles nos sigam, né? Isso faz com que a gente esteja muito ligado com tudo que está acontecendo. De novo, só não no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Melhorias de produtos, nunca podemos esquecer, né? Um produto no mercado, você pode identificar e colocar melhorias que podem gerar novos atributos, quem sabe, tá? E sempre lembrando, por último, que isso daqui tem que estar ligado ao Plate 1 e o planejamento estratégico. Pessoal, tudo isso aconteceu, amadureceu a ideia, está na hora da gente começar a dar uma olhada em como esse projeto ele se comporta do ponto de vista financeiro, tá? Esse produto, né? Essa ideia de produto. Então, nesse momento, a gente começa a trabalhar numa identificação de qual é o tamanho desse mercado, de fato, né? Como que a gente consegue posicionar o preço desse produto, porém ainda de forma bem preliminar, tá? Para a gente sentir um cheiro de como esse projeto para de pé do ponto de vista financeiro, levando em conta a parte de entradas de dinheiro, vamos colocar assim, o que isso pode gerar de receita para a companhia e o quanto isso vai custar para fazer. Custar para fazer, e tanto questão de custo do próprio produto, né? O que a gente vai utilizar como matéria-prima, insumos para fazer isso, mas o investimento necessário, por exemplo, comprar um equipamento, confeccionar um molde, alguma coisa assim. Então, aqui a gente faz uma simulação e validação inicial do business case, que é uma análise de viabilidade preliminar. Vou explicar um pouquinho mais para frente ali o que é o business case. E com informações de mercado, ainda preliminar, tá, pessoal? Não é super aprofundado. Normalmente, esse processo ele leva mais ou menos 3 a 4 semanas para a gente colocar isso numa cara de um T1, já com uma análise de viabilidade feita. Investimento preliminar. Então, a gente não vai, de fato, com cotações com possíveis fornecedores, usualmente, mas a gente se utiliza muito de premissas. O pessoal conhece muito, a turma de engenharia de processo conhece muito sobre quanto custa um molde para fazer com tantas cavidades de tal tamanho. A gente se utiliza ainda dessas informações e conhecimento do time com relação a premissas de produtos existentes, e a gente faz esse BC preliminar, lógico, sempre levando em conta também já algum conhecimento e alguma informação que nós tenhamos com relação a normas técnicas. Lembrando que o nosso produto, muitos deles são
regidos por normas técnicas, as quais nós não podemos deixar de atender, porém, sempre uma coisa que a gente tem que ter em mente, nós como desenho de produto, mais ainda é que as normas são o mínimo, tá? Não é se a gente atender a norma, não quer dizer que nós estejamos bem, ao meu ver. Nós temos que, e nós como Tigres, sempre temos que pensar no mais, né? O que a gente precisa fazer para atender mais do que a norma? A norma é o mínimo, tá? Requisitos de produto, e aqui a gente pensando tanto no requisito do ponto de vista de desempenho, que as normas em algum momento elas vão reger, mas também pensando em usabilidade e aplicação, nunca esquecendo desse ponto, tá? Como que o usuário vai utilizar, instalar isso, onde vai ser aplicado, em qual condição. Tecnologias disponíveis, a gente faz uma análise também, como que a gente consegue produzir isso, quem produz, se alguém produz alguma coisa semelhante, como está produzindo, e a gente faz uma validação dessa ideia no comitê de inovação com essa informação preliminar financeira, tá? Então, a gente chegou no portão 1. Nesse momento, usualmente, a gente ainda não aprova o investimento, às vezes sim, mas ainda um investimento pequeno para a gente fazer o desenvolvimento, alguma coisa a gente vai precisar para fazer protótipo, alguma coisa nesse sentido, mas não é ainda não é o momento da assinatura do grande cheque que a gente fala, tá? Que é o grande investimento para fazer e transformar aquilo em realidade. Então, a gente faz a diretoria nos dá um ok. Pessoal, podem trabalhar nesse desenvolvimento, faz sentido, o que a gente está vendo está alinhado com o que a gente está esperando como empresa. Tá? Business case, queria fazer só esse parênteses aqui, né? A gente fala muito sobre isso, muitas áreas na companhia falam bastante sobre isso, faz parte do dia a dia, mas nada mais pessoal, que é uma análise de viabilidade financeira, né? Tudo que eu vou gerar de receita com um produto, e o quanto eu vou gastar para produzi-lo, né? O custo. E o investimento que eu vou colocar necessário, paga isso? De que forma, né? Qual é a saída disso? São indicadores financeiros, que vocês têm aqui um pouquinho do lado direito, que aqui é um cenário hipotético, tá? Que você tem um payback, ou seja, o quanto tempo aquele investimento vai retornar, e alguns indicadores financeiros, né? O quanto de margem está se colocando. A diretoria olha muito para isso no momento que a gente faz essas aprovações, né? Aqui é uma coisa, mais um parênteses, né? Que nós temos uma responsabilidade muito grande ao preencher isso, tá? Obviamente, não é só desenho de produtos que gera as informações que vão nesse business case. Tem outras áreas que são a equipe do projeto que nos ajudam com relação a isso, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, tá? Porque a gente está falando aqui de uma informação financeira que gera um ok da diretoria para a gente seguir nesse desenvolvimento. Então, a gente tem que sempre estar muito atento ao que está sendo colocado aqui. Tá? Beleza? Acúrcio, pode perguntar. Fala, Otávio. Tudo bem, Acúrcio? Obrigado ali pela aula que você está dando para a gente. Uma dúvida que eu tenho em relação ao grau de risco que a gente tem, porque desenvolvimento de produtos, sobretudo se é uma aposta radical, né, alguma coisa mais inovadora, tem um risco grande também, né? Até a própria Mari, na apresentação dela na semana passada, ela comentou que se não tem risco, não tem inovação, né? Não pode ser chamado de inovação. Como é que a gente lida com isso? Produtos que são mais, vamos dizer assim, mais dentro da expectativa, que é algo incremental, versus algo que é mais radical. Como é que a empresa absorve esse tipo de risco, né? Ou a gente é mais conservador? Isso é uma pergunta muito boa, né? Existe um termo que a gente fala no curso que é o apetite ao risco, né? Isso depende muito da cultura da empresa, do segmento, né? E quanto de fato ela está disposta, às vezes, a, por exemplo, investir em 100 oportunidades para uma dar muito certo e pagar todas as outras, né? Ou não, eu vou querer acertar o máximo possível, eu quero minimizar essas 100 e acertar em algumas poucas, tá? A Tigre, eu considero, desde que eu estou na Tigre, e o Guilherme está mais tempo que eu aí, também tem bastante informação, eu acredito que a gente vem transformando o processo antes do desenvolvimento de produto em um processo mais robusto, o qual faz a gente minimizar o risco naquilo que a gente vai trabalhar e a empresa está se dispondo a arriscar um pouco mais, um conjunto de fatores, tá? Então, eu acredito que o funil, ele tem... o funil, ele não pode ser um túnel, né? Ele tem que realmente ser um funil de muitas ideias, você ir afunilando isso, e todo o processo que é feito anteriormente
ao processo de P1, que é a parte de ação. As POCs, a gente está fazendo muita prova de conceito, ou seja, a gente faz protótipo, a gente faz impressão 3D, coloca na mão do cliente, valida com ele, valida com a diretoria, tudo isso está se transformando, acho que a gente está num ambiente que favorece a inovação um pouco mais disruptiva, não fazer mais do mesmo, porém com muito cuidado, tá? Eu vejo dessa forma. Respondido? Deixa eu ajudar um pouquinho aqui, deixa eu Claro. complementar aqui a curso. Eu acho que na linha do Otávio, né, a partir de 2022, a gente começa a entender que a gente precisa fazer essa gestão minimamente de risco, né? E as provas de conceito, o uso da metodologia do Job to be Done já começa, então, a trazer para a gente alguns temas que a gente desde o início não conhece de forma tão profunda, de forma tão redonda. Então, a gente está se valendo muito de prova de conceito, se valendo muito de MVPs, para que a gente teste tudo isso ainda numa escala menor, uma certa regionalidade, com certo número de clientes, para que quando a gente chegue nessa fase do business case, a gente tenha mitigado esse risco do novo, né? O risco da inovação. E isso é um ponto que a gente traz para esse processo mais recente. A gente sempre entrava nesse funil com produtos mais maduros, né? O nosso business case, ele é um exemplo, né, ele é uma referência de como se faz análise econômica financeira de projeto. Mas ele precisava de muitas informações ainda que nessa fase inicial nós não tínhamos. Então a gente tem utilizado essas fases que antecedem a oportunidade de virar um projeto para mitigar risco. E a gente Aliás, conheceu... um abraço a você aqui, onde a gente teve um Innovation Day na TAE e está rodando muito, que a gente, há um ano atrás, começou com a Trutech, a gente fez uma conversa. Esse é um exemplo real, né, de uma tecnologia que a gente provou através de provas de conceito e já está dentro de casa, né? E está fazendo acontecer. E assim, né, a curso complementando, e obrigado, Guilherme, eu acho que a gente gerando a cultura de inovação, né, o que a gente tem claramente, não só na percepção, mas em indicadores mostrando que a empresa hoje ela está muito mais aberta à inovação, né, isso faz com que cada vez mais a gente se cobre, tá? E lembrando, né, que inovação não é só produto, né? É a gente olhar às vezes para a nossa área, ver o que a gente pode fazer diferente, é sistema, é procedimento, o que a gente consegue fazer para dar agilidade. E acho que cada vez mais, quanto mais nós tivermos essa abertura para pensar no novo, eu acho que a gente vai fazer com que a gente se arrisque um pouco mais em algum momento também, tá bom? Otávio, temos o Jefferson também com a mão levantada. Vai lá, Jefferson. Bom dia, Otávio, tudo bem? Bom dia, Minha tudo bem, pergunta cara? é simples, é mais na linha do payback. Eu já trabalhei em empresas que elas cravam, né? O payback precisa ser máximo 3 anos, senão não aprova, máximo 2 anos, senão não aprova, e algumas são caso a caso. Como é na Tigre hoje? Boa, ótima pergunta, tá? Não existe um número mágico, não existe, tá? Então, a minha resposta é depende. Né? Nós temos alguns números que a gente grava na cabeça, né? Por exemplo, um projeto de uma extensão de linha, que você vai ter um payback acima de 4 anos, é interessante? Não é. E adianto com toda certeza. Está escrito isso em algum procedimento, alguma norma? Não está. Tá? Então, a gente tem alguns números que a gente tem na cabeça, às vezes um projeto de redução de custo ele tem que se pagar mais rápido, né? Então, menos do que 1 ano. Mas, por exemplo, se você tiver um projeto com uma inovação extremamente disruptiva, estratégico, um payback de 4 anos talvez possa, sim, ser interessante. Tá? Lógico que a gente tem que lutar para que isso seja menos. E aí a equipe do projeto tem essa missão, com todas as entradas e saídas, né, financeiras que a gente está falando, de tentar entregar o melhor projeto possível, com a qualidade e requisito esperado, com o menor investimento e com o menor custo. Né? Então, é isso aí. Tá? Mas não existe um número mágico. Tá? No final, depende. Beleza, turma? Seguimos. Falei um pouquinho aqui, né, do business case, então. Ele é uma base, como o Guilherme falou, é um processo e um material que a gente tem muito rico, evoluiu muito. Eu lembro dos meus 9 anos de Tigre, isso evoluiu muito, tá? Então, eu entendo, assim, que a gente tem um processo extremamente robusto hoje para a gente ter a viabilidade financeira e fazer a análise correta se um projeto, do ponto de vista financeiro, ele é interessante ou não. Lembrando que não é só, às vezes, o financeiro, né? Existem outros fatores que precisam ser analisados, por exemplo, uma questão estratégica.
No final, tudo isso, nós temos a viabilidade do projeto. Esse projeto é muito bom, tá, Jefferson? Esse que a gente está olhando na tela aqui, né? Esse hipotético, um projeto muito bom. Tá? 1 ano e 2 meses de payback. Vamos lá. Seguindo, pessoal, agora a gente passou pelo P1. Essa análise financeira preliminar, essa ideia de produto preliminar, ela foi aprovada pela diretoria, a gente começa a caminhar do portão 1 para o portão 2. Tá? Lembrando que isso daqui não leva em conta tempo, né? A gente tem aqui as barrinhas só exemplificando a questão de algum tipo de trabalho que é realizado, mas isso aqui não referencia tempo. E aqui, com o ok da companhia, a gente começa a caminhar para o portão 2, e aqui é onde o desenvolvimento do produto, de fato, acontece. Então, esse é um momento que, e lembrando, né, que eu falei lá no começo com relação à gestão do projeto. A gestão do projeto está andando nesse paralelo todo esse tempo, né? A gestão de cronograma, a gestão de risco, a comunicação, a gestão do próprio escopo, né? Isso está acontecendo no paralelo, e aqui a gente chegou no desenvolvimento de produto, de fato, que é quando a gente começa a fazer o projeto do produto com os requisitos que a gente identificou até esse momento. Uma coisa importante, né? Lembrando que eu comentei que a maturidade do projeto ela vai aumentando conforme você vai andando nesses portões. A gente estava numa maturidade não tão alta para um P1. A gente tem tentado trabalhar o máximo possível para a gente chegar cada vez mais maduro nesse processo. Mas, quando a gente caminha para o P2, pessoal, a gente tem que amadurecer esse projeto para alguma coisa, de fato, que a gente precisa, eu diria. Tá? Então, a gente tem aqui um compromisso de desenvolver o produto, pensar na matéria-prima, qual é a geometria, qual o projeto desse produto, design desse produto, como ele vai ser utilizado, de fato, aplicação, tudo que a gente precisa para entregar esse projeto para a fábrica, quando a gente fala de um produto make, produto, ou seja, que a gente vai fabricar, tudo que a gente precisa de estrutura, como que a gente vai armazenar, tem espaço, não tem espaço, né? Se não tiver espaço, a gente vai ter que buscar alternativa, vai ter que investir em alguma coisa. Em muitos momentos a gente tem que fazer um investimento, inclusive em alguma obra civil para fazer uma entrega da parte de armazenamento de um projeto. Então, pensa tudo isso que eu falei para vocês, o quantas áreas não estão não fazem parte desse projeto, né? Logística faz parte do projeto, a parte de planejamento faz parte, suprimentos, acionando todos os fornecedores que a gente precisa, parte de engenharia de processo, que está aqui do nosso lado e participa ativamente, tanto na parte de dimensionamento de mão de obra necessária para entregar um produto, a parte de moldes, né, ferramentais, equipamentos, capacidade fabril, a parte de qualidade e validações, o que a gente precisa de requisito, e o que a gente precisa de dispositivo, de equipamento na fábrica para entregar, fazer a validação do produto e, posteriormente, fazer o controle da qualidade desse produto na fábrica. Então, as fábricas também começam a ficar muito próximas da gente nesse processo. Né? Falei bastante aqui nesse slide, porque eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do desenvolvimento do produto, em como, né, a gente chega na ideia, parte dos requisitos e começa a pensar no produto e até chegar ao final em um desenho de produto. Que são os próximos slides. Nós temos 3 etapas aqui. Eu vou tentar fazer com que isso não seja muito pesado e só dar uma ideia para vocês do que acontece, mas nós temos 3 momentos dentro do projeto do produto que acontece. O primeiro deles é o projeto informacional. O que é isso? Isso já está aqui com o time de desenvolvimento de produtos, mas muito próximo do time de inovação, com um próximo time de marketing, categorias, para a gente fazer o levantamento necessário de todas as informações existentes para a gente pensar nesse produto. E o que são essas, o que é isso, né? Benchmark, existe algum produto semelhante no mundo, no Brasil, né? Se não tem algo semelhante, o que é mais próximo disso? Para a gente ter como uma base de pensamento, né, para nos abastecer de algum tipo de informação, um estudo aprofundado das normas técnicas que regem esse produto. Então, a identificação das normas e o estudo dessas normas, escutar o cliente, né, estar muito próximo do cliente, com visita em obras, entendendo onde vai ser a aplicação desse produto, como ele vai ser instalado, ou seja, a questão de usabilidade do produto. Então, existem produtos que a gente tem que pensar muito na instalação, por exemplo, uma conexão, né? E tem outros que a gente tem que pensar muito na questão da usabilidade, por exemplo, um quadro de distribuição, né? Onde um eletricista ele vai trabalhar naquilo, e ele tem um processo muito bem definido que a gente precisa não só atendê-lo, mas a gente precisa facilitar esse processo para ele. Pesquisa bibliográfica, ou seja, tudo que acontece no mundo com relação ao tema, conceitos existentes no mercado,
a gente começa a olhar aqui uma questão de patentes, então, ou seja, alguns atributos de produto que a gente queira ter em um produto específico, né? Por exemplo, no ClickPacks. Os exemplos que estão vendo aqui é do ClickPacks, tá, pessoal? Tem algumas fotos e tal. A gente tem um atributo X com relação ao engate rápido, de um clique, alguma coisa assim. A gente começa a olhar se existe alguma patente que trava isso de alguma forma no nosso desenvolvimento. Se a gente identificar alguma patente, a gente tem que entender como que a gente faz para não desrespeitar aquela patente, né? Então, o que a gente consegue fazer para ter um atributo de produto, mas sempre respeitando o que já existe no mercado com relação a algum tipo de proteção, né? E é sempre... A gente faz também, dentro da análise de benchmarking, matrizes, né, para entender o que acontece no Brasil e no mundo e para entender quais são os atributos que esses produtos possuem, né, o que eles entregam atualmente como atributo, e levando em conta todo o processo anterior que a gente já fez, como que a gente vai, o que a gente vai trazer para o nosso produto, o que nós vamos pensar, ou vamos pensar em outros atributos. Passando o informacional, a gente vai para o projeto conceitual. Esse é o momento que a gente, com tudo que aconteceu no passado, a gente começa a gerar, de fato, conceitos, tá, de produto. Aí a gente já vai para a prancheta, vamos colocar assim, para fazer o desenho, para trabalhar no projeto do produto. E a gente, usualmente, depende muito do que a gente está trabalhando, mas, por exemplo, no caso do ClickPacks, aqui nós geramos 5 conceitos de produto iniciais. Isso, pessoal, é lá no começo, né, embrionário ainda. O Guilherme provavelmente vai conhecer do passado aí. Então, a gente gerou 5 conceitos, a gente faz 5 protótipos, o que a gente chama de mockups aqui, né? Então, foram feitos protótipos de impressão 3D, a gente levou todos esses protótipos aqui para Focus Group, ou seja, com possíveis, potenciais instaladores, né? Instaladores que poderiam vir a usar o nosso produto, para entender como esses atributos eram vistos, como que eles entendiam aquilo, se eles realmente viam valor naquilo. Então, novamente, o cliente como centro. E, feito o projeto conceitual, depende muito do projeto, mas a gente normalmente segue com um conceito. Feito todo esse trabalho, a gente gera uma matriz de decisão. Lógico que há muitas mãos e a decisão aqui é tomada com todo cuidado, mas a gente segue normalmente com um conceito. Se a gente tiver muita dúvida, a gente segue com 2 conceitos, por exemplo. Mas, usualmente, vamos partir aqui do princípio que a gente, de todos os conceitos gerados, a gente parte para um conceito. E aí, definimos um conceito. A gente vai para o projeto preliminar. Veja que são algumas etapas importantes aqui, tá, que vão acontecendo. E aqui a gente faz, então, já a modelagem 3D desse produto. A gente começa a se utilizar de algumas ferramentas para entender o que a gente precisa ter atenção, né, com relação ao que pode acontecer com esse produto, por exemplo, o FEMEA, que alguns devem conhecer aqui. A gente vai no detalhe da matéria-prima, a gente já está olhando isso no passado, mas aqui a gente vai aprofundar com relação ao que tipo de matéria-prima, como que isso vai ser fabricado. Então, a gente começa a desenhar esse produto. Ele não é ainda o final, né, porque a gente ainda precisa fazer algum tipo de protótipo para fazer algum tipo de teste de usabilidade, por exemplo. A gente faz testes práticos, a gente começa a fazer uma análise de engenharia, a engenharia começa a ficar muito próximo, já estava nos processos anteriores, mas fica mais próximo ainda, porque qual vai ser o molde, por exemplo, que vai fabricar isso? Qual é o tipo de conceito de molde? Então, o produto, ele tem que ser pensado não só como produto, mas ele tem pensado também na fabricação. Às vezes, um conceito de um molde que seja muito mais produtivo, né? Às vezes, com uma inovação envolvida, inclusive, a gente tem que pensar em alguns detalhes do produto que possibilitem, tá, a utilização desse tipo de ferramental. Então, a embalagem está muito próxima aqui, a gente começa a fazer análise de embalagem, armazenamento, estocagem, transporte, que a gente falou no passado. A gente se utiliza muito da parte de análise estrutural, ou seja, é uma simulação computacional, que você coloca esse desenho de produto para ele, com alguns detalhes muito importantes de entrada, né? Para que a gente comece a ter alguma resposta de esforços gerados nesse produto. Se eles receberem um esforço em tal situação, ele vai romper ou não vai romper? Isso é uma resposta definitiva de forma alguma, mas isso daqui é um guia para a gente seguir no desenvolvimento, tá? E, por último, né, feito tudo isso, chegado a todas as conclusões necessárias aqui desse processo, que é longo, tá, pessoal? A gente chega aqui no projeto detalhado. Nós temos 2 exemplos aqui. E aqui nós estamos com o produto que, de fato, vai ser fabricado. Tá? Aqui a gente tem exemplo de 2 desenhos, né, que são referentes ao ClickPacks ainda, tá? Todas as informações que viram são referentes ao ClickPacks.
que é algo bem disruptivo, né? Um produto que a gente considera que tudo que a gente verificou no mercado não tem um igual, tá? Eu tenho certeza disso para vocês e digo que não existe um produto igual ao nosso, não só do ponto de vista de atributos, mas do ponto de vista de matéria-prima que a gente conseguiu fazer, que é uma grande sacada com relação a custo. Tá? E tudo isso está com o cliente no foco. Vocês podem ver que todos os momentos que a gente foi falando dos projetos, das etapas anteriores, a gente vai falando sobre a aplicação, visita em obra, escutar o cliente, fazer teste com o consumidor, tá? A gente nunca pode fugir disso. Cada vez mais, tá? A gente tem estressado isso ao máximo. Como eu falei, a inovação ela não pode ser só legal. O ClickPads é um produto legal? Eu não tenho dúvida que quem pegar, instalar um tubo ali na conexão, vai achar bem legal a ideia. Mas ela não pode ser legal, ela tem que suprir dores do nosso cliente, tá? E quando a gente fala da dor do cliente aqui, é velocidade em obra, industrialização, facilidade, você minimizar o erro na instalação. Então, são as dores que a gente tem que procurou, né, sanar com o ClickPads. Tá? Não pode ser só legal. E para governança sobre isso, né? Eu entendo, pessoal, que tudo que a gente já passou com relação ao desenvolvimento de produtos aí nos últimos anos vai gerando cada vez mais aprendizado com relação à governança técnica, para a gente garantir que a gente não tem nenhum tipo de problema após o desenvolvimento realizado. Mas aqui é só um exemplo, tá? Nós temos comitês técnicos de produto, e deixa eu ler essas sopinhas de letrinhas para vocês, que lembrando, nós tínhamos lá o portão T1, projeto informacional, aqui a gente tem um primeiro comitê técnico de produto. Tá? Passou o conceitual, mais um comitê técnico. Preliminar, mais um comitê técnico. Detalhado, checklist, tá? Que é verificado se tudo, documentação, tudo que tinha que ser feito com relação àquele projeto foi feito, assinado pela gestão. E nós temos alguns participantes fundamentais nesse processo. Então, a gestão participa, os especialistas de produto, não só daquele projeto, participam também, engenharia de aplicação, qualidade da fábrica, a gente chama para essas etapas que são importantes de começar a escutar, a fábrica em si. A engenharia de aplicação, fundamental, eles estão, no dia a dia deles é estar no campo, eles conhecem muita coisa, eles veem muita coisa, tá? Então, eles participam e conseguem dar uns inputs bem interessantes para a gente. Beleza? Aqui é só alguns documentos, eu não vou entrar no detalhe, mas só para dar uma noção para vocês de toda a análise que é feita em cima daquele projeto já detalhado, né? Então, a gente tem todo um processo de todas as áreas de conhecimento aqui que envolvem as engenharias, que envolvem o produto, para fazer os levantamentos, né, e sinalizar qualquer tipo de risco, se está atendendo ou não, por exemplo, do ponto de vista de segurança, sim, a gente olha isso, né? Como esse produto vai ser fabricado, e se segurança está ok, se tem alguma recomendação para fazer com relação ao tema. Então, todas as análises críticas são feitas nesse momento. E, pessoal, chegamos, projeto maduro, né? O desenho de produto finalizado, com todos os marcos, comitês que a gente passou anteriormente. A gente começa, né, a gente tem qual o investimento necessário, vai ser produzido com tal custo, um novo BC é feito, agora diz que é um BC já muito maduro, não é preliminar mais, né, um business case com toda a informação do produto amadurecido e desenvolvido, e aí a gente vai aqui para a apresentação do portão 2 de fato. Tá? E a apresentação do portão 2, a gente pede para a diretoria, mostra, né, o que é o produto que a gente desenvolveu, mostra toda a informação financeira muito madura, tá? Com toda a responsabilidade que eu falei que nós temos em colocar essas informações que abastecem as saídas do BC, e aqui a gente faz a aprovação do projeto. E a aprovação é a assinatura do checão. Tá? Aqui a gente tem que pedir o investimento necessário, descrever, né, justificar o investimento, e é um fórum que sempre vem muitos questionamentos, sempre muito válidos, tá? E a gente vai muito preparado para responder as perguntas que a gente sabe que podem vir, até por todo o processo que a gente passou do projeto. E aprovado esse projeto, a gente tem o dinheiro para executar tudo aquilo que a gente pensou entre o P1 e o P2 no desenvolvimento. Tá? Aprovou em P2. Seguimos. Vamos começar a caminhar do portão 2 para o portão 3, que é o quê? É a execução. Então, tudo que a gente pensou entre o portão 1 e o portão 2, pensou no desenvolvimento, o que nós íamos ter como dispositivos, ferramentas, matéria-prima, fornecedores, a gente começa a executar.
Continua a gestão do projeto, sempre está no paralelo, tá? Então, aqui a gente faz a aquisição, todos os ferramentais foram pensados, equipamentos, dispositivos, tudo que envolva e seja necessário. Questão de armazenamento, que eu falei, se ela precisar de algum tipo de investimento, vai ser executada, vai ser levantado, vai ser feita uma obra civil, em alguns casos extremos que a gente chega assim, a ter a necessidade de fazer. A gente, após feito toda a aquisição de ferramentais, ter todo o entorno para a produção do item, se envolver algum tipo de automação, adquirir automação, a gente vai para os testes em fábrica, começa, por exemplo, no ClickPacks a injetar esses produtos e fazer a validação do produto conforme norma, mas assim, aí eu falo para vocês que o ClickPacks aí em específico, mais ainda, não foi só norma, mas foi muito além da norma, principalmente pensando em usabilidade, tá, pessoal? O que a gente pensou, né? Além da gente ir além do desempenho necessário em norma, muito acima, a gente também pensou na usabilidade. Vamos instalar tudo errado? A gente pensou assim, vamos instalar da forma mais errada e vamos tentar pensar em alguma coisa que seria impensável, né? Então, a gente foi no extremo da instalação, e isso nos deu algumas conclusões de como a gente poderia trazer alguns tipos de reforços para o produto para que ele aguentasse isso também. A gente não pode entregar na mão do cliente simplesmente, vamos lá, obrigar e ter a certeza que ele vai ser instalado da forma correta, e se ele instalar da forma equivocada, a gente não tem nada a ver com isso. Lógico que a gente vai ter a capacitação e a instrução para que isso aconteça, mas em muitos casos não acontece. Então, como que a gente consegue, de alguma forma, amenizar ou até eliminar qualquer problema que seja oriundo, né, de uma instalação equivocada? No ClickPacks, a gente foi nesse extremo, assim, ao extremo. Tá? A gente projetou um produto para que ele, pensando nele até a falha. Tá? Então, feito toda a validação do produto, a gente vai para o lote piloto e estoque de lançamento. A nossa entrega aqui, né, como desenvolvedor de produto nesse momento, é o produto no estoque, nos CDs e distribuído para fazer a venda. Mas nós temos um portão aí, que é o portão 3, tá? Que é a aprovação da diretoria para que a gente lance o produto. Então, a gente vai lá, a gente foi no portão 1, mostrou preliminar, né, o projeto preliminar. P2, a gente mostrou uma análise de viabilidade financeira, já um produto desenvolvido. No P3, a gente vai lá e entrega, fala, diretoria, nós estamos com tudo feito, a informação financeira comparada ao P2, ao portão 2 é essa. Variações, pessoal, nesse momento, elas devem ser mínimas e usualmente por fatores externos, tá? O que é interno a gente tem que minimizar ao máximo para que não tenha nenhum tipo de variação, mas, por exemplo, um câmbio pode afetar uma informação financeira entre um P2 e um P3, né? Uma questão normativa que muda nesse meio do caminho, porém, quando a gente fala em projetos, as alterações de escopo de projeto, elas devem acontecer até o portão 2, tá? Onde o investimento ainda não aconteceu. Porque quando você faz o investimento entre o portão 2 e o portão 3, e você vai avançando nesse processo aqui de aquisição, confecção de um molde, o custo de alteração ele começa a ficar muito alto. Então, a gente tem que ter muita certeza em tudo que a gente vai fazer no P2 para que não tenhamos alteração no P3 no produto e que as informações financeiras internas a gente minimize ao máximo qualquer tipo de impacto, mas sim que, se for para acontecer, sejam as externas, a gente ainda tem algum tipo de contorno, tá? Alguma situação de contorno para o que acontecer. Obviamente, quando a gente sai de um P2 e entrega um P3 ainda melhor do que estava previsto, muito bom. E também é feito todo o desenvolvimento do plano de lançamento, que é apresentado no portão 3 para a diretoria, tá? Mostrada a viabilidade financeira final, e a gente pega a aprovação. Pessoal, podem lançar. Tá? A gente está lançando essa semana a Unifam oficialmente, ela já foi mostrada, por isso que não tem problema algum aí, ela já foi mostrada em uma feira nesse ano. A gente está lançando na FENASAN, essa semana a Unifam, e a gente fez esse processo, ele aconteceu, o P3, esse projeto aconteceu há alguns dias, tá? O estoque já está feito, toda a aquisição de ferramental está feita, e a gente está com o estoque de lançamento feito, e a gente está agora para fazer o início das vendas do projeto, que vai ser sucesso aí, não só... O projeto é muito legal, né? O produto é muito legal, mas eles são algumas dores aí que são muito relevantes, pensando inclusive no nosso propósito. Pode falar, acho que tinha alguém com a mão levantada, né? Sou eu, Otávio, Viviane, aqui de compras. E aí, Vivi, tudo bem? Tudo certo. Otávio, muito boa explicação. Eu fiquei um pouco em dúvida do que a gente faz para a gente tentar se proteger, considerando que é um produto
uma inovação, né, no mercado, por exemplo, a Unifam ou outros produtos que a gente lançou, para que a gente seja de fato pioneiro e a concorrência não copie a gente. Vamos lá, duas coisas são fundamentais nesse processo, né? Uma é muito nossa, que é a velocidade, né? O quanto antes a gente lançar, menor o risco de alguém lance antes da gente alguma coisa semelhante. E o outro é patente. A Unifam, ela tem proteção. Tá? Ela foi patenteada, então ela tem proteção, não se pode copiar da gente o projeto e o produto. Tá? Então, isso... E a gente não lançaria o produto sem que essa patente estivesse depositada, que de fato aconteceu. Tá, Vivi? A tua pergunta é super importante, porque nesse processo, né, a gente faz análise de patentes lá no desenvolvimento para entender porque a gente não pode ir contra alguma patente existente, mas também a gente faz a proteção do nosso desenvolvimento sempre que isso é cabível. Tá? Então, uma Unifam, né, pelo produto que é disruptivo, e eu digo para vocês, pessoal, por tudo que aconteceu no desenvolvimento, e a gente fez algumas conversas com laboratórios de fora do Brasil, né, que poderiam fazer a validação desse produto, alguma coisa nesse sentido, eles falam que não existe no mundo alguém com um produto como o nosso. Tá? Então, é bem diferente assim, o que a gente está entregando aí, disruptivo. Tá? É muito disruptivo e, como eu falei, isso é uma dor aí gigantesca com relação ao marco do saneamento, expansão do saneamento, que é uma dor tão grande, não é só uma dor de cliente, mas uma dor da nós como país. Assim, tá? Pessoal, lançamos o produto. Muito legal, né? Mostramos várias etapas e marcos financeiros aqui, porém isso precisa ser acompanhado no mercado. Né? Então, a gente tem agora um processo que é saindo do portão 3 do lançamento até o P4. Isso usualmente uma responsabilidade da própria unidade de negócio, né, de gerir esse P4. E o que a gente faz? Muito simples aqui, mas lembra que a gente aprovou uma viabilidade financeira que levou em conta um custo, o investimento já foi executado, né? Isso está definido e fechado. Mas nós temos aí nós temos ainda uma questão de custo que pode variar após o lançamento, pode. Uma questão, por exemplo, uma resina que pode subir, né? Alguma questão fabril que a gente pode identificar que não está acontecendo conforme planejado. Uma questão, não estamos conseguindo vender no preço que estava sendo dito, a demanda não está vindo conforme nós planejamos, isso pode acontecer. E o acompanhamento desse portão 3 ao portão 4, né, do P4 que a gente fala, é exatamente para que a gente identifique os desvios e, tendo os desvios, a gente trate. E às vezes a gente pode tratar não com aquela variável que não estamos conseguindo vender no preço que deveríamos. O custo está tudo certo, mas será que a gente não consegue atacar alguma coisa no custo para ajudar e colocar esse projeto em linha? Então, esse é um processo super robusto que acontece, tem que acontecer. A gente não pode só entregar o projeto, a gente tem que acompanhá-lo. E sempre quando tiver desvios, né, e o acompanhamento é para entregar, se estiver tudo bem, maravilha. Mas qualquer desvio que aconteça, a gente tem que voltar nesse projeto. E algumas áreas podem ser acionadas para procurar alternativas e colocar o produto e o projeto no eixo. Tá? Pessoal, é isso. Próxima será com a MJV novamente, aí, pensando em mentalidade ágil, e aproveitando, né, o que a MJV vai falar aqui, todo esse processo aqui, né, obviamente, nós somos cobrados e nos cobramos internamente para que a gente melhore nossos processos, traga cada vez mais governança técnica e a gente dê agilidade a esse processo, tá? Porque, como a pergunta que você fez, Vivi, né, a velocidade ela faz com que nós, de fato, sejamos inovadores. Não adianta a gente começar a estar pensando em um produto, trabalhando nesse desenvolvimento e daqui um mês, 2 concorrentes lançam. Né? Deixa de ser uma inovação de fato, pode ser para a gente, mas para o mercado acaba não sendo. Então, a velocidade acaba sendo muito importante, sabendo que nós temos desafios aí de caminhos críticos dentro desses projetos que a gente trabalha, que a gente não tem como fugir em algum momento, porém a gente pode sim procurar alternativas e tem que pensar em alternativas. Tá? É isso, pessoal. Deixo aberto a perguntas. Deu bem mais do que eu imaginava de tempo, hein, Patrícia? O pessoal interagiu bastante, né, Otávio? Falei para você que ia ser curto. Pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade para o Otávio? Não saiam antes da foto. Daiane, levanta a mão. Oi,
Eu tenho. Como é que é feita essa parte da demanda? São vocês que fazem lá no P1 ou quem que é responsável por isso? O time são algumas mãos, né? Mas usualmente é o time de categorias junto com o marketing da própria BU, tá? Então, da própria BU, entendi. Isso é super relevante, né, Daiane? Porque, como eu falei, a gente acaba recebendo muita informação, consolidando isso no business case. Uma parte, sim, é nossa, por exemplo, o custo do produto, né? Como que vai ser a lista de materiais, a receita do bolo. Sim, nós colocamos e temos que inserir lá, mas muitas das informações a gente depende de muita gente para fazer, tá? Então, essa é uma delas, né? Então, a parte de mercado aí vem de categorias junto com o marketing da própria BU. Beleza. Fala, Márcio. Opa, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelas informações, hein, Otávio? Super legal a apresentação. Bom, eu tenho pouco tempo de companhia, né? E para completar, também estou voltando de férias ontem, então pode ser que a minha pergunta não esteja muito bem cabível aqui, mas eu vou fazê-la de qualquer maneira ali para entender um pouquinho melhor, tá? Eu já até tive a oportunidade de tentar preencher um business case e atuar ali dentro daquela parte do P1, né? Eu tenho uma ideia aqui em relação ao comercial para enriquecimento de informações e cadastro, para a gente ter também um e-commerce que tenha mais riqueza de detalhes ali, o que pode construir melhores resultados comerciais para nós, né? E aí eu vejo que o business case lá do P1, para a gente passar para ele é muito focado em produto, né? Então, você até trouxe aqui muito brilhantemente no seu discurso aqui, de como que tem as partes de business, de benchmarking e muitas vezes, numa ideia nessa como a minha, é um pouco qualitativo, não tem tanto ali, e às vezes gera umas dúvidas ali até para preencher esse business case. Minha pergunta pensando em ideias assim, mais comerciais, por exemplo, para trazer uma ferramenta do mercado para dentro da Tigre, uma ferramenta que possa agilizar um processo, que possa trazer um resultado mais rápido. O caminho também é através do preenchimento desse business case, ou tem um outro caminho ao qual, por exemplo, eu não conheço? Tá, a pergunta é boa, Márcio, aqui fazendo uma diferença entre dois documentos que nós temos na companhia. Existe o business case de novos produtos, tá? Existe um business case que é utilizado por todas as áreas, demais áreas, em algum momento, dependendo de uma coisa que não seja no produto nosso também, mas seja mais processual, que a gente faz o preenchimento. Isso precisa, assim, é uma formalização da necessidade de um investimento para a companhia. Isso precisa, de fato, tem muita coisa que a gente faz que não dá um retorno direto, às vezes é subjetivo, né? Vou dar um exemplo bem simples, talvez um pouco tolo, que eu preciso comprar um software, né? Isso tem um custo. Isso vai dar um retorno de fato financeiro? Não, né? Vai me dar velocidade no desenvolver um produto, por exemplo. Existe um BC que a gente faz que é só o preenchimento da solicitação do investimento, tá? Então existe um BC que a companhia como um todo no tempo de orçamentação, que inclusive está acontecendo agora, mas independente se for alguma pedida fora desse período também, que não é de novos produtos. O BC de novos produtos ele tem muitas variáveis que não fazem o menor sentido para essas questões mais de dia a dia, né? Poxa, legal, vou atrás então desse BC aí, não conhecia, então muito bem colocado, vou atrás disso, que tem algumas ideias aí que eu gostaria de tentar contribuir com o grupo, e muito obrigado aí, viu, pela condução e pela resposta. Que é isso, Márcio. Otávio, a gente tem uma pergunta aqui também do chat da Latam. Você tá aí, Caro? Você tá com acesso também à pergunta? Tô aqui também, tô aqui. Pergunta para Latam. Então, a pergunta mais ou menos fala de, comparando a inovação de agora, que tão difícil é agora com respeito à inovação de antes. Agora é mais possível? Assim. A pergunta é boa, né? Assim, o que eu entendo? A velocidade que as coisas acontecem, né, e cada vez mais rápidas, te dá dois pontos de vista com relação a essa resposta. Primeiro, que nós precisamos ser mais rápidos para entregar a inovação. Como eu falei, a inovação ela só é inovação se ela chega antes. Se você chegar depois, ela deixa de ser inovação. Eu falei, pode ser muito legal internamente, mas não é legal para o mercado, então a gente tem que ser rápido. E pensando por um outro ponto de vista, que os recursos que nós temos hoje, por exemplo, uma simulação computacional que eu mostrei para vocês que a gente faz em algum momento no projeto de produto.
Isso é uma inovação que não tinha há 20 anos atrás, e hoje nós temos um recurso que nos dá velocidade e precisão ao fazer o desenvolvimento. Então, eu acredito que quanto mais... porém, essa velocidade também ela é cobrada, né? A gente ganha na velocidade, a gente ganha na precisão, porém, mesmo tendo toda a velocidade, a gente vai ter que fazer sempre em menor tempo ainda, tá? Então, sim, nós temos muito mais recursos para fazer o desenvolvimento. Vamos lá, mais um exemplo, simulação computacional, impressão 3D, a gente não tinha isso alguns anos atrás, e a gente tem uma impressora 3D atrás, duas, né, atrás da gente aqui no P&D, que a gente consegue fazer um protótipo aí em algumas horas, né? O quanto isso era possível no passado? Não era. Então, você ganha, sim, recursos que dão velocidade e precisão para fazer o desenvolvimento, né? Conforme o tempo vai passando. E daqui a alguns anos a gente vai falar em algumas coisas que talvez sejam impensáveis. E aí, Otávio, eu acho que para complementar a sua resposta, acho que sim. Agora nós temos uns ambientes de inovação, assim, temos mais ambientes de inovação, que é um pouco nesse sentido. Além das tecnologias ou além dos investimentos que a companhia tem feito até agora e que vem evoluindo mesmo nesse mesmo patamar que você estava falando e compartilhando conosco, eu acho que também vai depender de cada um de nós, de como que nós encontramos esse ambiente de inovação e estamos provocando o status quo. Acho que estamos evoluindo, sim. E agora, acho que mais que talvez uns anos atrás, se você falava de um ambiente de inovação, talvez uns 3, 4 anos atrás na Tigre, talvez estava um pouco mais restrito, né? A gente vem caminhando junto com vocês, junto com a liderança, para ver como é que nós estamos, de fato, apoiando essas provocações, como que, de fato, nós estamos fazendo com que os ambientes sejam cada vez mais tranquilos para a gente colocar suas ideias e fazê-las acontecer na prática, né? Então, só para te complementar um pouco nessa resposta, tá? E assim, né, Carol, complementando a tua ainda, nós somos agentes de transformação, né? Todos nós. Se você olha para o lado e vê uma pessoa que não é tão motivada à inovação, às vezes cria muitas barreiras, que isso não seja que você não crie restrições para o teu comportamento com relação a isso, mas sim você transforme a pessoa do lado. Então, acho que quanto mais nós tivermos, e cada vez estamos tendo mais espaço, e sim, existem ações que incentivam isso, Conectando Ideias, por exemplo, é uma ação de incentivo a essa cultura de inovação, mas independente dessas questões que são ações práticas, né, acho que nós, como um todo, todos temos que estar pensando nisso e estar com a cabeça aberta para o diferente. Muito legal, obrigada, Otávio. Pessoal, já deu o nosso tempo, gostaria de tirar uma foto com vocês, nossa foto final, quem puder aí abrir as câmeras. Quem mais? Edson. Beleza? Edson abriu a câmera. Beleza. Tá abrindo mais aqui, pessoal. Aline. Sorriam. Você avisa. É legal que não para de abrir, né? Dá vontade de ficar esperando todo mundo. Tá aparecendo mais. Aguenta aí, gente. Acho que agora foi. Vai, sorriam. E vai ter com a garrinha, né? Agora com a garrinha? Vamos com a garrinha. Vai, com a garrinha. Muito legal, pessoal. Mais de 200 pessoas aqui interessadas no assunto. Agradecemos a todos aí pela presença. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, pessoal. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal.